Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muita luz, paz, e harmonia aí para o seu dia. Pois é, promessa é dívida. Queria conversar com você na pílula do nosso evangelho de hoje a respeito da segunda parte de uma pílula que nós começamos na semana passada falando sobre como lidar com perdas. Até lembra, né? Parte 2, a missão. E é uma missão mesmo, né? Lidar com perdas não é fácil, ter que lidar com a tristeza, com a sensação de que alguma coisa, foi tirada de nós e a gente precisa seguir adiante com bom ânimo, com alegria, com a certeza de que amanhã sempre vai ser um novo dia. Eu terminei a nossa pílula da semana passada falando sobre perdas, dizendo o seguinte, que a gente não pode perder o que não tem. E tudo começa por aí, né? O que é perder? É um conceito muito relativo, porque você pode ter uma determinada situação na sua vida que de repente mudou de uma hora para outra e encarar isso com muita gratidão, como um fechamento de um ciclo. Então você teve um ganho, você ganhou um ciclo a mais, ganhou uma aprendizagem a mais e não perdeu. Te dar um exemplo. Você ficou casado durante 10 anos com alguém e aí de repente houve uma separação, um divórcio. Claro, isso nunca é fácil, mas tem duas grandes formas de a gente lidar com isso. Uma é ter uma sensação de perda profunda, e acreditar que se perdeu tempo, como muita gente fala, perdi 10 anos da minha vida, deixei de aproveitar. Outra, no meu entendimento e do que os amigos espirituais ensinam, é a gente aprender a ser grato por cada experiência da nossa vida. E de repente falar, olha, eu estou até triste por esse ciclo que se fechou, mas eu ganhei 10 anos de experiência, de relacionamento, aprendi muito sobre o que fazer, o que não fazer e sou grato a Deus por isso. Então agora eu vou me trabalhar para um novo ciclo da minha vida que está se iniciando. E aí a gente mantém a mente aberta para dar o próximo passo. E a mesma linha de raciocínio, meus amigos, se estende ao trabalho, se estende à questão física. Eu não tenho mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Importa o que a gente já viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente ganhou. Tudo é uma questão de visão. Por isso que a palavra perda é relativa. Será que aquilo que você está dizendo que você perdeu, realmente você perdeu? Ou será que você teve um ganho num contexto diferente? Entende? Essa maturidade emocional que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo é que vai nos habilitando, nos trazendo uma certa condição de viver uma sensação de paz e de felicidade aqui e agora, mesmo quando os momentos são difíceis e as situações são desagradáveis. Eu gosto sempre, gente, de ilustrar uma situação que me chamou muita atenção muitos anos atrás. Na época eu li o livro A Arte da Felicidade, escrito por um psiquiatra chamado Howard Cutler, que durante muitos anos ficou entrevistando o Dalai Lama. Ele ia a Dharamsala na Índia e entrevistou o Dalai Lama e escreveu esse livro que ficou na década de 90 entre os livros mais vendidos do Brasil durante praticamente 10 anos e um dos mais do mundo. Um livro maravilhoso, chama Arte da Felicidade. E aí tem uma parte em que ele fala que ele está conversando com o Dalai Lama e pergunta para ele, Dalai, você que medita, que tem esse crescimento espiritual, Prêmio Nobel da Paz, um homem espiritualizado, você sofre? Você tem tristeza, Dalai? É lógico que eu tenho. Mas como é que você lida com a tristeza? Ele, com alegria. E aí o psiquiatra ficou confuso. E aí ele contou um exemplo pessoal. Falou assim, olha, até pouco tempo o meu irmão era monge aqui no mosteiro. Me ajudava todos os dias em tudo, sempre foi meu companheiro. E ele, desencarnou, não usou o termo desencarnar, mas assim, ele morreu, faleceu. E eu estou muito feliz, apesar da minha tristeza. E o psiquiatra ficou sem entender. E ele dizia, eu estou feliz porque eu sei que ele está num plano melhor. Eu estou feliz por ter tido a oportunidade de ter tido ele como irmão e saber de que ele agora tem a condição de colher tudo de bom que ele plantou. E claro, estou triste porque a minha parte humana sente saudade dele. Saudade das nossas conversas, saudade do companheiro. Mas o meu lado feliz é maior do que o lado triste. E esse lado feliz vai me ajudar a superar tudo. E aí dizia o Howard Cutler que pessoas que vivem como o Dalai Lama, quando fazem tomografias, o cérebro é completamente diferente do que as pessoas que pensam de uma maneira tradicional, que sempre estão perdendo, que se enchem de amargura e de tristeza. Então, meus amigos queridos, a nossa parte 2 da missão de como lidar com as tristezas, vamos entender que a gente não perde o que não tem. Que na verdade o que nós temos é imperdível. Nós temos fé, a gente não perde isso. Nós temos o tempo a nosso favor. Nós temos o dia seguinte, sempre nos mostrando que é possível recomeçar.
nós temos o livre-arbítrio de escolher a forma como a gente vai encarar qualquer coisa. Então, se o seu coraçãozinho hoje, por algum motivo, está apertado, respira fundo, faz uma prece, procura agradecer a Deus por tudo que você tem, que você passou, e essa sensação, a princípio, de perda, transforma ela num ganho. Seja num ganho de experiência, num ganho de aprendizagem, seja num ganho existencial ou de qualquer outra ordem, mas que te permita se conectar com a sensação de paz, mesmo no meio das adversidades. Afinal, é para isso que a gente está aqui na Terra, aprender a entrar em contato com essa nossa parte divina, desfrutar dela, né? E, consequentemente, compartilhar isso com todos os demais seres. Que tal começar a fazer isso hoje de uma maneira ainda mais intensa, tá bom? Muita luz e paz para você, fiquem com Deus, um dia maravilhoso, com muita alegria aí no seu coração. Até breve.